Vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos meditar na palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu tenho aprendido com o Senhor nesse período. E hoje eu quero falar sobre o poder da paciência. O poder da paciência. Eu não preciso nem dizer que a gente precisa de muita paciência nesse período de quarentena, né? Isso é uma realidade para todos nós. A gente precisa de muita paciência mesmo. E eu decidi trazer esse assunto para cá hoje, para a gente ver biblicamente como pensar a paciência, como talvez até exercitar a paciência. E eu espero que os conselhos que vão ser dados aqui, as orientações bíblicas e pastorais, sirvam para ajudar você a fazer uma manutenção aí da sua convivência, uma manutenção da sua vida, você que está trabalhando ou você que está isolado em casa, com os filhos, enfim. Independente da sua rotina, eu espero que esse momento seja um momento que você possa alimentar o seu coração de ferramentas espirituais para que a gente trabalhe melhor a paciência. Então, eu queria começar com o texto de Romanos 12, 12. Abra sua Bíblia aí, por favor, me acompanhe em tudo que eu vou falar aqui, todos os textos. Eu gostaria muito que você fechasse comigo essa atenção agora, para que a palavra de Deus alcance espaço no seu coração, tá bom? Vamos lá? Romanos 12, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só o que diz esse pequeno versículo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vou repetir. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha só que no mesmo versículo, no mesmo verso bíblico, nós temos esperança, paciência na tribulação e oração, ou perseverança na oração. Olha só como a palavra paciência, ela aparece junto com tribulação. E aqui já é a primeira orientação pastoral bíblica para nós. Paciência está diretamente ligada à tribulação. Olha só, o texto não diz fuja da tribulação ou busca um caminho que não exista tribulação. Isso não existe. Não existe. Tribulação faz parte da vida. Dificuldade faz parte da vida. Sofrimento faz parte da vida. Foi a nossa primeira live lá da Nova Vida. A primeira live, está lá no YouTube, inclusive a gravação. Sofrimento faz parte da vida. Não tem como a gente fugir disso. E o apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele foi preciso nessa colocação. Não fuja da tribulação. Seja paciente na tribulação. E enquanto você é paciente na tribulação, você tem que se alegrar na esperança. O que é se alegrar na esperança? É se alegrar naquilo que nós temos certeza pela fé que vai acontecer, que é o livramento do Senhor, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a gente tem que se alegrar nessa esperança, ser paciente na tribulação e perseverar em oração. Preste bem atenção nisso. A esperança a gente se agarra porque isso alimenta e nutre a nossa fé. Aí, na tribulação, a gente tem que ser paciente. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa paciência. Mas temos que ser pacientes na tribulação. E para sermos pacientes na tribulação, a gente tem que orar e orar de forma perseverante. Orar constantemente. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Porque a oração, ela vai reabastecendo o nosso combustível da fé para que a gente consiga dar conta da tribulação, dar conta da luta. Mas o que significa a palavra paciência? O que significa paciência etimologicamente? Aí a gente vai para o dicionário, uma pesquisa muito simples, e olha só o que a gente encontra no dicionário. Paciência significa capacidade para suportar dor e lutas sem murmurar. Nosso Deus, vou repetir. Paciência significa capacidade para suportar dor e lutas
sem murmurar. E continua. Paciência é ter calma diante da demora. E paciência também significa recusar-se a sentir provocado. Essa última parte significa assim, é você se recusar ou se permitir ser provocado por algo externo a você. A pessoa paciente é a pessoa que tem habilidades para evitar que provocações externas entrem dentro de si e acaba desequilibrando, desestruturando toda a sua estrutura. Então, quando a Bíblia diz, sejamos pacientes na tribulação, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, vamos criar, ou vamos nos capacitar, melhor dizendo, vamos nos capacitar para suportarmos dor e luta, sem murmurar. Sem murmurar. Eu não sei você, mas eu já trabalhei com pessoas que murmuravam muito, muito. E eu me lembro de uma história, eu estava numa empresa, numa fábrica, uma linha de produção, e eu trabalhava ao lado de uma pessoa que murmurava bastante. Então, às vezes, nós tínhamos trabalhos mais complexos, mais chatos, mais demorados, e ele passava o dia inteiro murmurando. Quando ele faltava no trabalho, era o dia mais produtivo e eu voltava para casa menos cansado. Olha só que interessante isso. A pessoa murmurando do meu lado, ela estava sugando a minha energia. Sugando a minha energia. E aquela atividade era uma atividade que fazia parte da nossa responsabilidade trabalhista. Não tinha como a gente fugir daquilo. A gente tinha que trabalhar. A gente tinha que executar aquela tarefa, fazia parte da nossa função. Então, era muito melhor a gente desenvolver habilidades para suportar aquela tarefa do que ficar o dia todo murmurando. Então, um dado dia, essa pessoa que ficava murmurando do meu lado, trabalhou ao lado de outras pessoas da empresa, murmurou também com essas outras pessoas, o povo não aguentou e chegou até o chefe e falou, chefe, não dá para trabalhar com essa pessoa. Não dá, não dá. Ela é muito negativa, ela vai sugando a nossa energia de tanto que ela fala. Então, ou só troca ela de setor, coloca ela no setor isolado, ou pede para ela sair. Dito e feito, passado um tempo, essa pessoa foi demitida, mesmo tendo um currículo sensacional. Mesmo tendo um currículo sensacional, porque ela murmurava demais, ela foi, então, demitida do trabalho. Então, às vezes, a gente convive com pessoas assim, né? Seja na família ou no trabalho, pessoas que ficam murmurando e essas pessoas vão sugando a nossa energia. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso coração para que a gente não caia nessa prática de murmuração, porque a murmuração só vai envenenando o nosso coração e, com certeza, não nos ajuda a desenvolver paciência. Paciência. E nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de paciência. Nós precisamos exercitar essa virtude. E uma ferramenta poderosa para exercitar essa virtude é não murmurar. Não murmurar. É um exercício, é um desafio. Mas a gente não pode cair na tentação de murmurar, 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 e sem que a gente consiga perceber que acima de todo esse problema, todo esse caos mundial, Deus continua no controle e sustentando todas as coisas. Nós somos o povo da fé, irmãos. Eu sei que talvez alguém que escute o que eu estou falando aqui, que não tenha fé, pode fazer N questionamentos. Mas o povo da fé, ao se deparar com essa verdade bíblica, esse povo se alimenta dessa verdade e procura viver essa verdade. Então, vamos nos alegrar na esperança, porque nós somos o povo da esperança, o povo da fé, já falamos sobre esperança aqui. Vamos ser pacientes na tribulação e vamos perseverar na oração. Vamos seguir mais um pouquinho? Eu quero que você leia comigo mais um texto da Bíblia.
que é o texto de Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. É um outro texto também do apóstolo Paulo, e a palavra paciência vai aparecer nesse texto. E olha só que interessante. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E vai seguindo depois o texto, mas eu quero destacar a palavra paciência. E o texto começa, olha, o fruto do Espírito, está no singular e não no plural. Já explicamos isso lá na Nova Vida, né? Por que está no singular e tem uma lista de coisas aí, se está no singular? É porque, biblicamente falando, o fruto do Espírito é um só, mas ele se apresenta de várias maneiras. Aí, como eu já dei o exemplo lá atrás, em outras reflexões da Nova Vida, eu vou repetir aqui, é só você lembrar da mexerica. Lembra da mexerica? A mexerica, quando você descasca ela tem vários gominhos. Então, quando você come um gominho de mexerica, você está comendo a mexerica. Quando você come 2 gominhos de mexerica, você está comendo a mexerica. Quando você come a mexerica toda, todos os gominhos da mexerica, você está comendo a mexerica. Então, o fruto do Espírito é como se fosse a mexerica. E cada gominho é como se fosse cada palavra daqui do texto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e por aí vai. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, esse fruto do Espírito ele começa a ser produzido em nós. Se é fruto do Espírito, quem produz é o Espírito, ok? É uma questão de lógica. Então, o Espírito produz em nós esse fruto. E quando você pega esse fruto, quando você desfruta deste fruto do Espírito, você encontra ali paciência. Ou seja, paciência não significa fingir que as coisas não estão acontecendo. Grava isso. Paciência não significa que você tem que fingir que as coisas não estão acontecendo. Em outras palavras, ser paciente é ser paciente ou é desenvolver habilidades para lidar com uma realidade que você não nega que ela exista. Nós estamos vivendo uma crise. E não adianta fingir que não existe crise, ou que não tem pandemia, ou que não tem coronavírus. Não adianta fingir isso. A gente tem que encarar isso. Encarar. E o fruto do Espírito Santo produz em nós essa paciência. Para quê? Não para a gente fugir da tribulação, mas para a gente ficar e encarar. Encarar. Então, às vezes, tem pessoas que acham que a pessoa paciente é aquela pessoa que fica aguentando tudo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Muitas vezes, a pessoa que fica aguentando tudo é a pessoa que não sabe expressar o que está sentindo. Aí vira uma bomba relógio. Essa pessoa explode com uma coisinha minúscula, mas porque ela está carregando tanta coisa negativa, às vezes acontece um negocinho ridículo perto dela, mas é a gota d'água, a última gota, e transborda, explode. Por quê? Não sabe lidar com as próprias emoções, vai guardando tudo e chega uma hora que ela não aguenta, porque nenhum ser humano aguenta, explode. Então, a pessoa paciente não é a pessoa que aguenta tudo. A pessoa paciente é aquela que não foge da tribulação, encara a tribulação, mas ela está ciente do que está acontecendo, ela está sendo sincera com seus sentimentos diante do momento que está vivendo, diante da crise que está vivendo. Percebe a diferença? Então, a pessoa paciente não é aquela que aceita tudo. Muito cuidado. Eu, particularmente, tenho um pouco de medo quando eu tenho que conviver com pessoas que aceitam tudo com muita facilidade. Essas pessoas são bombas relógio. Bombas relógio. A qualquer momento elas podem explodir e quando explode machuca ela mesma e outras pessoas que estão em volta. Então, paciência não significa guardar tudo, receber tudo.
Paciência significa encontrar habilidades, ser capacitado para suportar dor e lutas sem murmurar, ok? Sem murmurar. Uma pessoa paciente não aceita tudo. Muito bem, Ana Lídia. É isso mesmo. Então a gente tem que impor limite. A gente tem que saber colocar limite nas nossas relações. E colocar limite é uma forma de você exercitar a paciência. Vou dar um exemplo aqui meu. Uns dias atrás, eu e a Elaine estávamos conversando e chegou um momento da nossa conversa que eu falei assim, amor, vamos parar por aqui porque eu não quero tratar desse assunto agora. Eu não estou num dia bom para tratar desse assunto. Imediatamente a Elaine mudou de assunto, respeitou o meu momento, o meu limite, ok? O meu limite. E mudamos de assunto e o dia seguiu. Fluiu. Fluiu. Não brigamos, não discutimos e tal. Foi muito bom. Muito bom. E depois, lá na frente, a gente retomou o assunto de novo. Então, por favor, muito cuidado com isso. Eu vou insistir nessa tecla. Quando a gente coloca a paciência como algo que a gente precisa, não, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou paciente, então eu tenho que aceitar tudo. Nossa, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Às vezes, tem pessoas que vão parar numa clínica psicológica, vão fazer terapia, porque na experiência religiosa dessas pessoas, elas aprenderam a receber tudo. Por isso que às vezes eu sou criticado como pastor. Já falei isso lá na Nova Vida. Sou criticado em que sentido? Ah, você é pastor de igreja? Nossa, no meu consultório o que mais tem é gente de igreja. Meu consultório psicológico. O que mais tem é gente de igreja. Claro, às vezes essas pessoas elas frequentaram comunidades ou tiveram uma interpretação equivocada da Bíblia e acharam que por serem de Deus, discípulos de Jesus, tinham que aguentar tudo e não tinham que impor limite para nada. Misericórdia. Misericórdia. A gente tem que acabar com isso, a gente tem que parar com isso em nome de Jesus. Ok? Então, sermos pacientes na tribulação. E lembrando que a paciência é um fruto do Espírito. O Espírito Santo produz isso. Por isso que a gente tem que se deixar ser enchido pelo Espírito para que esse fruto seja produzido naturalmente, sem forçar nada. Ok? Mais um texto que eu queria que os irmãos lessem comigo é o texto de Provérbios 19:11. Provérbios 19:11. Esse texto, por favor, se você puder grifar na sua Bíblia, é muito, muito interessante estar escrito aí. Provérbios 19:11. Diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Olha isso. Sua glória é ignorar as ofensas. Vamos trabalhar esse texto aqui agora. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sabedoria e paciência estão ligadas. Gravem isso, irmãos, em nome de Jesus. Sabedoria e paciência estão ligados. Totalmente ligados. Então, quando a Bíblia diz, em Provérbios mesmo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, olha a oração aí, olha só a gente linkando todos os textos agora. A gente vai buscando a Deus em oração e o nosso temor a Deus vai aumentando. Nosso temor por Deus vai aumentando. E esse temor de Deus que a gente tem, esse respeito, essa reverência, essa entrega da nossa alma e do nosso coração para Deus, ela vai aumentando de tal maneira que vai nos dando sabedoria. E essa sabedoria vem junto com paciência. Paciência. O texto depois segue dizendo o quê? Essa pessoa que é sábia e que tem paciência, a glória dela, o poder que essa pessoa tem, é o poder de ignorar as ofensas. Bom, pensa um pouquinho nisso. O poder para ignorar as ofensas. Não é fácil ignorar ofensas. A gente tem uma tendência enorme de ouvir críticas e levar isso para o coração sem filtro nenhum. Por isso que tem muita gente que tem baixa autoestima,
Tem muita gente que fica se depreciando o tempo todo. Eu não consigo, é isso mesmo, eu não dou conta, eu nunca vou chegar lá e tal. Muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus está nos dizendo que essa pessoa que adquiriu sabedoria e paciência, ela adquire um poder. O poder de ignorar as ofensas. Observação. Não é o poder para nunca mais ouvir as ofensas. Não. É o poder de ouvir as ofensas, mas colocar um filtro. Um filtro. E ao colocar esse filtro, você consegue fazer um julgamento das críticas que você está recebendo. Irmãos, isso aqui é de uma sabedoria incrível. A Bíblia aqui está nos dando assim um show de sabedoria. Quando a gente adquire essa habilidade de filtrar o que chega para nós, as críticas que chegam, os comentários às vezes negativos para nós, e a gente tem a capacidade de ignorar isso, a gente mantém a nossa saúde. A gente continua exercendo a nossa paciência. Olha o poder que a paciência tem. O poder de ignorar ofensas. O poder de ignorar ofensas. Toda pessoa que se expõe, toda pessoa que apresenta a sua visão de mundo, ela está sujeita a críticas. Eu tenho que trabalhar muito isso comigo. Porque ao expor o que eu penso, ao expor a minha visão de mundo, a minha fé, às vezes eu sou criticado. E eu preciso adquirir essa sabedoria, né, do Provérbios 19, essa sabedoria, essa paciência, para quê? Para que eu consiga colocar um filtro. E quando a crítica vier, eu falar, opa, peraí, tá demais, isso não serve para mim. Não, eu sei quem eu sou, eu sei quem está em mim, eu sei o Deus que eu sirvo, a palavra que eu medito. Então, não, peraí, essa crítica não cabe para mim. Então, no momento de isolamento social, os nossos ânimos às vezes ficam na flor da pele e a gente começa a falar. E dependendo do jeito que a gente fala, a gente machuca as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente fala. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado como que eu escuto. Como que eu escuto? Porque às vezes eu já estou tão mal comigo mesmo que vem uma palavra negativa, eu levo direto para o coração e aquilo me destrói. E às vezes não foi nem tão poderoso assim essa palavra, mas naquele momento de fragilidade eu deixei entrar. Então, trabalhar a sabedoria junto com a paciência vai nos dar esse poder de ignorar as ofensas. Ignorar as ofensas. Muito bem. Vamos seguir mais um pouquinho? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui algumas orientações bem práticas, mais práticas ainda, eu acho, que pode ajudar você a trabalhar essa paciência para que ela seja um poder na sua mão. Por isso o tema de hoje, o poder da paciência. Então, é trabalhar a paciência de maneira tal que ela se torne um poder. Um poder que você tem à sua disposição, ok? Que Deus nos dá, ok? Então, na definição de paciência que eu disse lá no início, está escrito também que o paciente ou a pessoa que é paciente, ela tem calma diante da demora. Bem pertinente para o nosso momento, né? Ter calma diante da demora. Eu estava comentando com o Rodrigo agora há pouco, né? O quanto que está todo mundo aprendendo com essa pandemia. É claro hoje que os nossos governantes não sabem direito o que fazer. Então a gente não sabe, a gente fica aguardando sempre o dia seguinte para saber se existe uma informação nova, de como que a gente deve ir e vir, como que a gente vai trabalhar, como não, a questão da igreja, quando é que volta, quando é que não volta, né? A gente fica nessa, cada dia pode aparecer uma informação nova. E já se passaram mais de 30 dias de isolamento. Algumas pessoas mais de 40, 45 dias. Está demorando. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica a gente administrar tudo isso. Aí vem a paciência.
A paciência que diz o quê? Aprenda a ter calma diante da demora. Como ter calma diante da demora? Eu tenho algumas sugestões para te dar, algo que eu tenho colocado em prática na minha vida e eu espero que abençoe você, ok? Não é uma receita de bolo que se você seguir certinho vai dar certinho sempre, mas com certeza são ferramentas que você pode incluir aí no seu arsenal, ok? Eu quero compartilhar com vocês então algumas coisas. Primeiro, de vez em quando é bom respirar fundo. Como assim, pastor? Respirar fundo. Então, às vezes, eu estou estudando, eu estou me preparando para algum atendimento que eu estou fazendo online, ou resolvendo alguma questão da igreja, ou tratando de alguma questão pessoal, eu paro alguns minutos para respirar fundo e ouvir a minha respiração. Respiro fundo e respiro lentamente. Isso ajuda a oxigenar o cérebro e tirar um pouquinho daquela agitação do momento. Então eu dou uma tranquilizada, eu tento acalmar um pouquinho, né, como diz aqui o significado de paciência, acalmar, sabendo que eu não tenho um controle de tempo, então eu não sei quanto tempo vai durar essa quarentena, esse isolamento. Então, já que eu não tenho esse controle, eu preciso me acalmar nesse momento de tensão maior para que eu consiga manter o meu raciocínio. Então, a primeira dica que eu dou para os irmãos, a orientação é respire fundo. Isso me faz lembrar, inclusive, daquele texto de Gênesis, quando o autor de Gênesis, que nós cremos que é o Moisés ali, né, que escreveu, ele diz assim, que Deus soprou no homem o fôlego de vida, soprou nas narinas. Ali é espírito, soprou o espírito, alma vivente. Ao soprar o espírito, a palavra hebraica para espírito é ruá. Só que é um A, é tipo A que você prolonga assim. Ah. Então é ruá. Sopro, vento. Entende? Então isso me faz lembrar esse texto da Bíblia, de Gênesis. Esse sopro, né? Esse sopro do respirar. Respire, respire, respire. Oxigena o cérebro, mantenha calma. Segunda orientação que eu tenho aqui é tentar manter uma distância de segurança do problema específico que você está enfrentando aí na sua casa ou no seu trabalho. Nossa, pastor, como assim? Estamos em casa, todo mundo em casa, a gente não pode sair direito, não tem lugar para sair. Como assim manter distância? Não dá. Então, é manter uma distância, ou tentar manter uma distância emocional. Está acontecendo algum conflito em casa, ou alguma situação que está te incomodando, tente manter uma distância de segurança. Não reaja imediatamente, porque possivelmente você vai se machucar e vai machucar a pessoa que está do seu lado. Tenta manter uma distância de segurança, respirando fundo, para você conseguir pensar o que está acontecendo. Porque senão, vamos supor, se você tem mais filhos em casa e eles estão discutindo e brigando, você, por falta de paciência, pode ser agressivo com os filhos. Isso é um problema. Isso é um problema que pode gerar um outro problema. Entende? Então, essa respiração do diafragma aí, a Ilane vai explicar tudinho para vocês. É uma técnica da psicologia, quinta-feira, tá bom? Na próxima live aí. Então, muito bem, Irinete, muito bem. A Ilane vai trabalhar isso melhor com vocês na quinta. Mas, enfim, tenta manter uma distância de segurança para que você consiga pensar o que está acontecendo. Isso dura poucos segundos, mas pode te ajudar. Funciona comigo. Às vezes eu estou com a vontade de ir para cima e resolver na força, mas nesse processo de respiração e esse manter a distância de segurança me ajuda, às vezes, falar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente. Ok? Mais uma orientação bem prática. E isso aqui, pelo amor de Deus, se você ainda não está fazendo, eu espero que você comece a fazer já. Pare de assistir noticiário o tempo todo. Eu já dei essa orientação em uma live passada, vou repetir. Pare de assistir noticiário o tempo todo.
Misericórdia. Estabeleça um horário do dia para você se informar do que tem de novo sobre a nossa situação e ponto. Porque se você prestar atenção, é a mesma notícia dita de maneiras diferentes. Porque é a forma que a mídia tem para fazer sucesso, assim, né? Para ter visibilidade. A gente não precisa cair nessa. Então, estabeleça um horário do dia, se informe e parou, acabou. Porque mistura pandemia com crise econômica, com politicagem e com drama social e opinião política de A, de B, eu sou a favor desse governador, não sou a favor desse governador. Misericórdia, um caos. A gente não tem poder para resolver isso diretamente, então se informou, ok, pausou, acabou. Não entra mais nessa vibe, porque isso com certeza vai prejudicar você. E por fim, eu tenho aqui vários conselhos que eu posso dar, mas enfim, né, nosso tempo é bem limitado, então eu quero ser bem prático e direto. Por fim, aceite o que você não pode mudar. Essa é a última orientação da noite. Aceite aquilo que você não pode mudar, que você não tem poder para mudar. E para explicar isso, eu vou citar aqui um pensador chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra que viveu na época do nazismo. E ele passou por 4 campos de concentração. Nazismo, Hitler, Segunda Guerra Mundial, ok? Ele passou por 4 campos de concentração. Sofreu muito. E eu trouxe aqui uma listinha de coisas que ele sofreu. Então, pelo currículo desse homem, a gente precisa prestar atenção no que ele está falando. Olha só. A sua esposa, eles eram recém-casados. A sua esposa estava grávida e ela teve que abortar o seu primeiro filho pelas tropas nazistas. Foi uma exigência das tropas nazistas. Ele teve que abortar o primeiro filho. A esposa dele teve que abortar o primeiro filho. Olha que luta, irmãos. Segundo, os pais do Viktor Frankl e a irmã foram enviados para vários campos de concentração. Eles foram espalhados. A família ficou dividida. Só que os pais e a esposa de Viktor Frankl foram ou morreram no campo de concentração. Somente a irmã dele conseguiu refúgio na Itália na época. Mas os pais e a esposa morreram no campo de concentração porque não aguentaram a tensão, a pressão. E seguindo mais um pouquinho, o Viktor Frankl conviveu, então, esteve nesses 4 campos de concentração, sofrendo com todo esse momento do nazismo, essa perseguição do nazismo. E ele encontrou ali, no meio da angústia, no meio do sofrimento, uma maneira de tentar lidar com aquilo. E uma das coisas que ele nos ensina nos seus livros é que você deve aprender a aceitar aquilo que você não pode mudar, porque aceitando, você para de ficar se preocupando com aquilo que você não tem como alterar. Essa é uma habilidade difícil, complicada, não é para todo mundo, no sentido assim, que não é tão simples, mas todos nós podemos chegar lá, caso a gente coloque em prática. Então, tem situações que eu passo aqui, na minha vida particular, que eu não tenho controle, eu não posso fazer muita coisa. Então, eu estou aprendendo a aceitar isso, aceitar que eu não tenho esse controle absoluto, e não aceitando isso, eu apresento para a minha vida novas possibilidades de eu viver nesse mundo. Então, eu acredito que nessa live não tem ninguém aqui que tem poder para decidir como que deve ser o funcionamento da cidade ou não. Isso significa que a gente, por não ter esse poder, a gente tem que evitar se preocupar com isso, para que a gente consiga viver a nossa vida com uma certa calmaria. Então, aceite aquilo que você não tem poder de mudança. Aceite. Porque se você não aceitar, você vai murmurar. Você vai reclamar. Isso vai envenenar o seu coração e envenenar as pessoas que estão à sua volta. Então, esse é o último conselho que eu queria te dar. Esse é o último conselho de Viktor Frankl, que viveu em 4 campos de concentração.
perdeu pessoas queridas, sofreu amargamente, foi perseguido, foi maltratado. Mas ele superou e se transformou num ícone na história. Porque vivendo todo esse drama, ele conseguiu se reinventar como pessoa. Viktor Frankl foi uma pessoa paciente. Ele encontrou a força da paciência. A força da paciência. Quem quiser saber mais de Viktor Frankl, você pode pesquisar também sobre logoterapia. Logoterapia. É uma sugestão aí, tá bom? Mas pode pesquisar Viktor Frankl no Google, e tem muita coisa dele lá no Google, muito interessante. Combinado? É isso, irmãos. Essa é a palavra que eu queria trazer. E eu quero ter essa palavra de oração agora para a gente concluir. Tá bom? Se você puder, me acompanhe nessa oração, vai ser muito bom. Por favor. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, mostre para nós, Pai. Mostre para nós a paciência que vem do céu. Mostre para nós que a paciência é um fruto do Teu Espírito e que nós podemos desfrutar dela aqui e agora. Mostre para os meus irmãos que essa é uma realidade espiritual que está disponível para nós. Nos dê a força da paciência para que a gente continue enfrentando as tribulações, as lutas da vida. A gente não quer fugir delas, a gente quer enfrentar, mas a gente quer enfrentar de um jeito diferente. Aumenta a nossa fé, Espírito Santo. Aumenta a nossa fé. Produza em nós cada vez mais o fruto do Teu Espírito, para que possamos ter dias melhores, ou no sentido de enxergar a vida de uma maneira diferente, uma maneira melhor. Em nome de Jesus, Pai, não paramos de pedir ao Senhor proteção para aqueles que estão na linha de frente nessa batalha contra o coronavírus. Em nome de Jesus, guarde a vida deles, guarde as famílias deles, Pai Santo. Em nome de Jesus, dê sabedoria aos nossos governantes, para que eles possam administrar esse tempo, para que eles possam tomar decisões que possam abençoar a comunidade, abençoar a cidade e o nosso país. Pai Santo, nos ajude a aprender nesse tempo a sermos mais pacientes. Que a paciência não seja uma força de expressão ou uma argumentação vazia, mas que ela seja algo vivida por nós, uma virtude vivida por nós. Nos ajude, Pai. Abençoe os meus irmãos que estão nessa live e todos aqueles que ainda vão assistir essa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.